demonstramos fé em nosso coração quando nós nos apresentamos diante dele, quando nós nos achegamos a ele. E geralmente Jesus, ele elogiava a fé das pessoas. Jesus operou diversos milagres, diversas curas, e toda vez que ele abençoava uma pessoa, ele dizia: olha, a tua fé te salvou, olha, a tua fé te curou. Ele elogiava a fé das pessoas. Muitas vezes Jesus repreendia os seus discípulos, dizendo que a fé que eles tinham era pequena. Se a gente pudesse medir a fé, e Jesus com certeza tinha uma capacidade sobre-humana de fazer isso, Jesus dizia para as pessoas: olha, a sua fé é pequena. Mas quando ele olha para essa mulher, uma estrangeira, diferentemente dos discípulos que foram criados na religião judaica, que estavam já há algum tempo seguindo a ele, ele olha para essa mulher e fala que a fé dela era grande. A fé grande, a fé que move o coração de Deus, ela tem algumas características, e eu gostaria de apontar nesse texto 3 características de uma fé grande. Em primeiro lugar, a fé grande, uma fé grande é uma fé que não acaba diante do silêncio divino, porque ela se submete ao tempo de Deus. Versículo 23, a primeira parte A, diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ela vem gritando por misericórdia, ela vem pedindo, suplicando a Jesus, e quando ela chega até Jesus, ela recebe um silêncio. Ela não tem uma resposta, e Jesus faz silêncio. Queridos, há momentos que você e eu lidamos ou passamos por circunstâncias em nossas vidas difíceis. Há momentos que nós passamos que nós não entendemos, que o nosso coração se angustia, que os nossos olhos se enchem de lágrimas. E nesse momento, muitas vezes, nós não recebemos uma resposta imediata como nós gostaríamos que fosse. Muitas vezes nós oramos, e porque somos imediatistas, nós oramos e queremos que as coisas aconteçam imediatamente. E às vezes nós não temos a resposta de Deus imediatamente. E aquilo ali prova e testa a nossa fé. Porque o silêncio de Deus, ele nos incomoda. O silêncio de Deus faz com que a gente se angustie, às vezes a ponto de questionar se Deus está se preocupando conosco. Mas nesses momentos, no momento em que nós estivermos passando por necessidades, passando por dificuldades, e orarmos ao Senhor e não sentirmos a resposta de Deus, não ouvirmos a resposta de Deus, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração de que Deus nos ama. E Ele continua nos amando, independente do tempo da resposta. Porque Deus irá dar a resposta no tempo dEle. E às vezes o tempo dEle não é o nosso tempo. E nós precisamos ter essa confiança de que Deus, Ele está no controle. Ele nos ama e Ele está no controle de todas as coisas que dizem respeito à nossa vida. E no momento certo, no momento dEle, no momento apropriado, no momento oportuno, o Senhor agirá em nosso favor e o Senhor mudará as nossas circunstâncias. Amém? Em segundo lugar,
A segunda característica de uma fé grande é uma fé que ela não se enfraquece, não se esmorece com as adversidades, porque ela se submete aos propósitos de Deus. Então, a fé, ela se curva diante dos propósitos de Deus. Ela não esmorece diante da dificuldade. Olha só o que diz o versículo 23, a parte B. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Interessante que ela já tinha ali um bom motivo para desistir de tudo, voltar para casa e cuidar da sua filha doente. Quando Jesus não fala com ela, não lhe dá uma resposta pronta, ela poderia ter desistido de tudo. E agora, os discípulos intervêm. E os discípulos de Jesus, por incrível que pareça, intervêm contra ela. Os discípulos de Jesus falam para Jesus: olha, manda ela embora. O senhor não vai ajudar mesmo? Porque ela nem é do nosso povo. Ela não é do nosso povo. Ela é judia, aliás, ela é gentia. Ela não é judia, ela não é do povo judeu, ela não é do povo do Senhor, ela não é nação do Senhor, ela não pertence à nação dos filhos de Deus. Manda ela embora, porque esses gritos histéricos dessa mulher está nos incomodando. Então, quando os discípulos resolvem falar, se intrometer no assunto, é essa palavra, é esse balde de água fria que eles jogam. E falam para Jesus: ó, já que o Senhor não vai abençoar mesmo, diz para ela ir embora, porque os gritos histéricos dessa mulher nos incomodam. Queridos, muitas vezes nós passamos por dificuldades assim. E a nossa fé também é testada, não somente diante do silêncio de Deus, mas também diante das dificuldades que enfrentamos. Às vezes nos questionamos: por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está acontecendo? Quando, na verdade, nós deveríamos sempre nos perguntar: para quê? Porque tem sempre um propósito. Deus não nos permite passar por absolutamente nada que não tenha um propósito em cima disso. Então, Ele não nos deixará ser provado além do que aquilo que podemos suportar, e, juntamente com essa dificuldade, com esses desafios, nós, com certeza, teremos alcançado uma maturidade maior quando nós passarmos por elas. Quando os discípulos de Jesus obedeceram a Jesus, a ordem de Jesus, para atravessar uma vez o mar da Galileia, que é um grande lago, eles foram tranquilos, porque haviam obedecido a ordem de Jesus, estavam sob a direção de Deus, e lá no meio do caminho começaram os ventos a soprar contra eles. E aí eles começam a se perguntar: mas por que isso? Por que esses ventos? Por que ventos contrários? Por que os ventos não sopram a favor, né? Por que esses ventos contrários no meio do caminho, se a gente está no propósito de Deus? E a questão não é por quê, a questão é para quê, porque há um propósito, e o propósito de Deus sempre vai ser que você cresça, que você se fortaleça, que você alcance mais intimidade com Ele, mais fé durante a sua trajetória, durante a sua caminhada. Creio, aí nesse episódio, Jesus aparece caminhando em cima das águas e faz o vento e a tempestade cessar. Eu acredito, e eu costumo falar isso, que muito tempo depois, todas as dificuldades que aqueles apóstolos, que aqueles discípulos tiveram,
eles lembravam desse episódio. Talvez eles estivessem lá jogados na prisão, acorrentados, esperando serem mortos no dia seguinte, e eles lembravam, lembra quando a gente se desesperou lá no meio do mar da Galileia? Lembra quando a gente passou aquela dificuldade e o Senhor se apresentou para nós como um Salvador presente, pronto a nos salvar, e foi até nós, caminhando sobre as águas e nos ajudou? Lembra que Jesus foi o nosso socorro naquela ocasião? A gente não precisa temer o que a gente está passando hoje, porque todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu. No seu tempo, Ele mandou o livramento. E muitas vezes nós louvamos a Deus e servimos a Deus e estamos alegres com Deus quando as coisas estão favoráveis, quando as coisas estão bem. E a nossa fé, ela é realmente testada quando nós passamos por dificuldades. Quando nós passamos por dificuldades, é que nós demonstramos ter uma fé grande ou uma fé pequena. Porque as pessoas olham para nós e dizem, olha, você não está orando? Você já orou sobre isso? E você diz, eu já orei e eu estou esperando de Deus a resposta. E a pessoa diz, mas a sua fé deve ser pequena, porque Deus não lhe responde. É o contrário. A fé que consegue superar o silêncio de Deus é grande. Mas a sua fé deve ser pequena, porque você continua passando dificuldades. Pelo contrário, a fé que passa adversidades é que a fé é grande. Então, a fé pequena, a fé grande não é quando você está na ausência de dificuldades. Isso não é fé grande. Pô, aquela pessoa é de fé porque ela não está passando nada, está tudo bem na vida dela. Pelo contrário, o que Jesus está dizendo é, você tem uma fé grande se você continua, permanece com a fé, mesmo tendo dificuldades. Aliás, a palavra permanece com a fé é a palavra mais apropriada para aquele versículo que diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa guardar é permanecer com a fé. Fiquei com a fé, permaneci com a fé. Combati o bom combate porque teve lutas, teve dificuldades, teve lidas que tivemos que batalhar para continuar, para sobreviver, para existir, teve dificuldades. Combati o bom combate. Acabei a carreira, cumpri o propósito de Deus na minha vida e permaneci com a fé. Fui até o final e fiquei com a fé. Às vezes, a gente tem uma ideia de que a gente não vai passar dificuldades, que não vai passar problemas na nossa vida, né? E às vezes a gente se entristece com uma dificuldade tão pequena, e aí quando a gente vê a luta que um outro irmão está passando, a gente se sente envergonhado, né? Mas eu estou reclamando de uma situação tão pequena, perto de uma situação tão grande que a irmã, o irmão está passando. A gente olha para as nossas... Nós tivemos exemplos de vida, exemplos de fé na nossa igreja, de olhar para a pessoa e dizer, olha, como essa pessoa é fisicamente fraca, mas quando ela enfrentou a dificuldade,
ela se tornou uma gigante. E ela lutou com todas as suas forças. E a gente acha que a vitória é quando a gente é curado. E muitas vezes a vitória é quando a gente passa pela dificuldade permanecendo com a fé. Quando a gente passa a dificuldade de cabeça erguida. Quando a gente passa a dificuldade crendo que, independente de tudo que aconteça, a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria. Ainda que falte isso, que falte aquilo, que falte aquilo mais, eu vou me exultar e me alegrar no Deus da minha salvação. A terceira característica de uma fé grande, vamos apenas retomar a primeira e a segunda. A primeira, uma fé grande, é uma fé que não acaba diante do silêncio divino, porque ela se submete ao tempo de Deus. Segundo, uma fé grande é uma fé que não esmorece com as dificuldades, porque ela se submete aos propósitos de Deus. E, em terceiro lugar, uma fé grande é uma fé que não está baseada no mérito próprio, porque ela se submete ao amor de Deus. Versículo 24 em diante, 24 a 27, vai falar sobre isso. Jesus resolve falar e ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esse texto é bem interessante. Jesus resolve falar. Em um primeiro momento ele tinha ficado em silêncio, depois ele ouve os discípulos pedindo para mandar aquela mulher embora, e aí ele resolve falar, e o que ele fala não foi muito legal de ouvir. Aquela mulher teve que ouvir isso aqui: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus diz para ela é: o meu ministério como Messias é entre os judeus, é em Israel. Eu não vim para vocês, gentios, ainda. O meu ministério não é para vocês ainda. Eu estou cumprindo o meu ministério para eles. E Jesus fala o que está no coração dos discípulos. O que cada um daqueles discípulos, eles devem ter aplaudido, aberto um sorrisão, quando Jesus fala isso para aquela mulher. Jesus fala para ela: olha, eu não vim para você. Eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é para você. Não tem nada a ver com você. Você não está dentro desse plano. Você está fora desse plano. Você está fora do alcance desse plano redentor neste momento. É isso que Jesus está dizendo para ela. E aí, bom, o terceiro motivo para ir para casa, sem bênção nenhuma. Primeiro Jesus não fala nada, depois os discípulos se levantam contra, e agora Jesus fala que não é para ela, que não tem como ajudá-la. O que ela faz? Ela se lança aos pés de Jesus. Ela o adora. Ela se lança aos pés de Jesus. E quando ela se lança aos pés de Jesus, ela está confiando já não mais apenas na fé, mas a fé está se abraçando com a graça. A fé está confiando no amor. Não é apenas fé, porque ela agora está aos pés de Jesus suplicando: Senhor, me ajuda.
A fé daquela mulher não era qualquer fé, não era uma fé pequena, porque ela poderia ter desistido de tudo. Mas no último instante ainda continuava crendo. E quando ela se lança aos pés de Jesus e suplica pela bênção de Jesus, ela está confiando, se agarrando no amor de Jesus. Por algum motivo, aquela mulher entendia que Jesus não estava ali a passeio, que Jesus não mudou o itinerário dele, o roteiro dele, por nada. Por algum motivo, aquela mulher é iluminada pelo Espírito Santo para entender que Jesus estava lá por ela. É por isso que ela se lança aos pés de Jesus, porque ela não está confiando em méritos, ela não está confiando em algo que ela tivesse feito, alguma religiosidade, ela não está confiando em alguma proposta que Jesus poderia fazer para ela mudar de religião. Ela não está confiando em nada disso, ela está confiando somente no amor. E ela se lança aos pés de Jesus confiando que esse Jesus era diferenciado porque ele tinha amor. E ela crê que Jesus poderia abençoá-la por causa desse amor, mesmo ela não merecendo, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela sendo inadequada, mesmo ela não podendo ser alcançada, Jesus daria um jeito de mover os céus por causa dela. E Jesus fez. Aí Jesus olha para ela e fala o seguinte: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E quando Jesus fala isso, a gente tem uma primeira ideia de que Jesus foi grosseiro com ela, né? Mas o que Jesus fez aqui foi o que dizemos no vôlei: levantar a bola para ela cortar. O que Jesus fez aqui foi dar a oportunidade dela demonstrar que ela tinha fé. O que Jesus fez foi iniciar um argumento que tinha o objetivo. Jesus começa uma argumentação que tinha o objetivo de ser derrotado. Jesus foi derrotado na argumentação e ele satisfatoriamente se acha derrotado. Ele abre uma discussão para que ela fale com ele, para que ela devolva, para que ela encontre a solução. E a questão que Jesus propõe é: se você ler o texto de Marcos capítulo 7, você vai entender que o que Jesus está dizendo é uma questão temporal. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque primeiro se alimentam os filhos, depois se alimentam os cachorrinhos. Eu estou falando numa família normal, hein? Tem muitas famílias aí que alimentam os cachorros primeiro. Uma família normal, primeiro se alimentam as crianças, depois se alimentam os cachorrinhos. E a palavra aí, cachorro, é realmente cachorrinho. A palavra aí não é uma palavra ofensiva. O original grego, a palavra é cachorrinho como um animal de estimação. Por mais que você estime, por mais que você ame um animal, o animalzinho vem depois. Tem o tempo dele, mas ele vem depois. Primeiro se alimenta os filhos, depois os cachorrinhos. Aí Jesus lança esse argumento para ela, e ela responde assim: sim, Senhor, mas no momento em que os filhos estão comendo, ali sentados à mesa, cai um pedacinho, e ao mesmo tempo os cachorrinhos se alimentam. Então o que ela está dizendo é: Senhor, não precise transferir o seu ministério, continua lá, o seu ministério entre os judeus, vá recuperar os filhos de Israel, mas Senhor, deixa cair um
pedacinho para mim? Porque no momento em que os filhos estão comendo, os cachorros também se alimentam. Porque alguém deixa cair um pedaço, e aí os cachorros se alimentam. Então, Senhor, deixa cair para mim. Deixa cair para mim um pedacinho dessa bênção. Não precisa transferir a tua bênção, não precisa transferir o teu ministério, não precisa fazer algo que seja contrário àquilo para que o Senhor foi chamado, para que o Senhor foi designado, para qual o seu propósito foi de ter vindo ao mundo. Continue, mas, Senhor, deixa cair uma bênção para mim, porque a minha filha está desesperadamente precisando. Talvez aquela mulher já tivesse gastado todos os seus recursos, batido em todas as portas possíveis para solucionar esse problema. E ela, quando vai até Jesus, ela tem a certeza de que ela não voltaria de mão vazia. Ela não voltaria para casa para cuidar da sua filha no mesmo estado. E quando ela fala isso para Jesus, Jesus diz: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Às vezes, nós passamos por dificuldades e nós começamos a questionar o nosso mérito em ser abençoado. E se a gente for por esse caminho, a gente nunca vai aceitar ser curado ou ser abençoado. Porque nós não temos como merecer o amor de Deus. Nós não temos como merecer a bênção de Deus. Nós não temos como retribuir aquilo que Deus fez por nós. Então, uma coisa que nós precisamos aprender é que a nossa fé, ela tem que se abraçar com o amor. A nossa fé tem que se agarrar na graça. A nossa fé tem que ir além do que eu teria direito de receber ou não. Não é essa a questão. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, com os nossos desafios, com os nossos problemas, a gente não deve se basear no fato de estarmos seguindo ou de estarmos servindo a Jesus, mas se basear e se agarrar no amor dEle. Porque Ele foi capaz de mover os céus, Ele foi capaz de vir a esse mundo, Ele foi capaz de morrer numa cruz no meu lugar. E esse amor não muda, e esse amor não mudou. E quando eu oro ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a minha vida, eu tenho que estar pautado nisso, que Ele me ama, e que Ele me amou, mesmo sendo seu inimigo. Ele não me amou